Boa, já Já está. está. Então, só vou fazer uma apresentação rápida do que é que são os Domingos de Permacultura. Portanto, isto foi uma semente que a Cândida levou com ela já há algum tempo e num curso de Teachers Training no Val da Lama, portanto isto foi um curso para aprendermos técnicas de facilitação e como sermos professores de permacultura, basicamente, ou facilitadores de permacultura. E durante esse curso estávamos eu, a Renata, a Elodie, a Cândida e por acaso a Joana também estava lá. E percebemos que éramos vizinhos. E então a Cândida partilhou esta ideia dos domingos de permacultura, que é encontrarmos uma vez por um domingo por mês para fazermos um dia imerso na permacultura. E a ideia foi, e os encontros físicos eram sempre com uma manhã teórica e uma tarde prática. E os temas variavam muito, desde fertilidade de solos, zonamento, e estávamos a explorar os diferentes temas da permacultura aos poucos. Só que, entretanto, com esta pandemia, tivemos que então mudar a nossa estrutura e agora estamos neste formato online. Mas em breve, ou nos próximos tempos, também queremos voltar a ter encontros físicos, mas isso será mais para a frente. Então, e nestes encontros, a nossa ideia é sempre convidar pessoas dentro da nossa rede, do mundo da permacultura, para partilhar algo. E estamos agora a experimentar a ideia também de ter com temas. Portanto, este dia o tema da discussão vai ser agrofloresta e portanto também vamos querer indo alterar os temas ao longo do tempo. E pronto, acho que é mais ou menos isso. Não sei se mais alguém aqui dos Perma vizinhos quer dizer mais alguma coisa que eu possivelmente esqueci. Acho que resumiste muito bem. Boa. Vamos para isso. Então, vou passar a bola então. Sim, diz, Renata? É só de salientar a questão das pessoas que não se sentem à vontade, o fato da sua imagem estar presente, para colocar então a opção sem imagem no Zoom, que é para podermos gravar a sessão. Uhum. Exato. E então com isso passo a bola então à Renata para apresentar o nosso primeiro convidado. Então, é com muita honra que vou apresentar a minha amiga Joana Danilpes. Temos tido um bonito percurso em conjunto e a Nilupes também trouxe uma sementinha muito grande da permacultura, antes do Teacher Training, antes mesmo do PDC, de uma maneira muito informal. Eu conheci a Joana, acho que foi em 2017, final de 2017, princípio de 2018, e entretanto tenho-me vindo a aproximar da Lean Loops, primeiro através de uns Erasmus que fizemos e que fui representar a associação, e depois através de uma participação mais direta. A New Loops tem um projeto muito bonito e eu escolhi então a Joana como cofundadora para apresentar esta associação. E pronto, passa a bola, Joana. Ativar o microfone. Olá, muito obrigada pela bonita apresentação, Renata. Então eu gostava primeiro de salientar que eu não sou nenhuma expert em agrofloresta. Nós efetivamente temos andado a desenvolver um projeto no Ludo, temos trabalhado na agrofloresta, estamos a aprender todos os dias um bocadinho mais, mas na realidade o nosso projeto
tem-se desenvolvido com a ajuda de todos os nossos amigos permacultores, não é? Portanto, o nosso projeto tem muita influência das existências alternativas, da Associação Existências Alternativas, tem muita influência da Terra Crua, do Nuno Mamed, tem muita influência agora esqueci do nome dele, do Bruno Nunes, da Naumani. Portanto, foi o Bruno que efetivamente veio dar as formações ao nosso espaço, ao nosso terreno, para começarmos tanto o corta-vento como a agrofloresta. Começámos o projeto no Ludo por volta de 2017, efetivamente. Era um terreno extremamente árido, abandonado, no limite entre uma monocultura de citrinos e reserva natural da Ria Formosa, o que trouxe muitos desafios, continua a trazer. E então a nossa estratégia foi começar por organizar um curso com o Bruno Nunes, sobre a criação de corta-ventos, para protegermos um bocadinho o terreno de toda a química que era utilizada na monocultura, que está colada a nós. Experimentámos várias técnicas do que é que funcionava melhor no nosso solo, porque é maioritariamente arenoso, tem uma pequena quantidade de argila, e aquilo que funcionou melhor foi uma ubicultura invertida, por assim dizer, ou seja, em vez de estarmos a criar um monte elevado, não é? É cavar, enterrar pedaços de madeira, todos os resíduos orgânicos que dispunhamos no sítio, matéria verde, estrume que conseguimos de um hipódromo que existe no Ludo, micro-organismos, bokashi, e pronto, e outros compostos que vamos fazendo, vermicomposto também. E efetivamente isso é o que tem funcionado melhor no nosso terreno, é trabalhar na regeneração do solo. Implementámos a agrofloresta há cerca de um ano, e o solo é extremamente enganador, toda a gente chega lá e diz isto é só areia, é super fácil de cavar e não é, é muito mais comprimido do que a grande maioria das pessoas pensa. E então o nosso maior trabalho neste momento é exatamente melhorar a qualidade do solo através da agrofloresta e da consorciação de plantas que utilizamos na agrofloresta. Utilizar muitas fixadoras de azoto nas entrelinhas, às vezes mesmo nas linhas, e conseguimos ver realmente uma melhoria incrível. Em um ano a agrofloresta cresceu de uma forma impressionante. Eu posso partilhar algumas imagens de como nós começámos e de como está a agrofloresta agora, e consegue-se ver efetivamente o que é que num ano acontece. Ainda não é uma selva, ainda não é uma agrofloresta assim trópica da Bahia ou whatever, mas está efetivamente a correr bem e a crescer. Eu, para partilhar fotografias, partilho pelo chat, é isso? Joana, cá em baixo tu tens aqui um botão a dizer compartilhar tela. Ok, na compartilhar tela, mas isso eu tenho que ter a fotografia aberta. Exato. Tu sim, compartilhar tela, tipo, tu vais mostrar o teu portanto, o que tiveres a ver, nós conseguimos ver. Ok, está bem. Então, 2 segundos. Ai, cancelar isto, não dá para cancelar isto. Eu peço desculpa que eu não percebo nada disto, é assim.
Não é lixo. Então, compartilhar tela. Desktop 1, calculo eu, porque não tenho outro. Abrir preferências do sistema. Oh meu Deus, eu não percebo nada disto. Vocês agora estão. Eu posso dar uma sugestão? Sim. O melhor é primeiro ter a fotografia no desktop e depois, quando faz compartilhar tela, aparecem várias opções e se clicar na fotografia é essa que vai compartilhar connosco. Ok. Tenta assim que talvez... Okay. É assim que eu costumo fazer, pelo menos. Então, Zoom. Então, conseguem ver agora? Sim. Sim? Então pronto, isto era o nosso terreno. Depois da terraplanagem, obviamente. Mas para vocês terem uma ideia da qualidade do solo, e consegue-se ver ao fundo o tipo de algumas herbáceas e outras espécies autóctones pioneiras que crescem ali na região do Ludo, ou umas invasoras também, como as pampas grass e tal, muitos pinheiros e... ok, esta fotografia já está. Depois, então, começámos com o Bruno a fazer a agrofloresta. Ui. E agora não. Tenho que ir outra vez. Peço desculpa, mas eu efetivamente não percebo patafina disto. Compartilhar tela, aqui. Pronto, foi assim que nós começámos com o Bruno. Organizámos com o Bruno. Já não me lembro exatamente quantos dias, 3, 4 dias de um curso de agrofloresta sintrópica, e este foi o resultado do curso. Cada linha tem 40 metros, são 4 linhas intercaladas, umas de fruto e de hortícolas, com as árvores adubadeiras, assim chamadas, não é? Portanto, para shop and drop e criarem mulch e incorporarem no solo e melhorarem a estrutura do solo. Ao fim de um ano, nós estamos assim. Não sei se agora apareceu uma. Compartilhar tela. Pronto, ao fim do ano está assim. Agora já está um bocadinho mais selva, porque as coisas já cresceram um bocadinho mais. As leguminosas, plantámos muitas xíxaros, plantámos feijão, plantámos várias coisas, as abóboras já estão muito maiores, portanto isto já está um bocadinho, parece um bocadinho mais uma selva efetivamente do que aquilo que está aqui, mas consegue-se ver uma grande diferença e isto foi no espaço de um ano exatamente. Não sei que mais vocês gostariam que eu dissesse, se passa a palavra, se é tempo de pergunta. Não, está tudo bem, está a dar o tempo. O Guilherme está a perguntar se as árvores foram plantadas, se as linhas foram feitas em curva de nível. Foram. Quer dizer, todos os terraços que nós criamos, nós temos um pequeno desnível para que a água que não infiltre acumule no talude superior. Mas sim, estão todas em curva de nível. Tivemos algum sucesso, nós experimentámos como era a agrofloresta sintrópica e focámos-nos muito em árvores subtropicais. Tivemos muito sucesso com algumas árvores e por espanto nosso, outras árvores não funcionaram tão bem. Posso, por exemplo, dizer que os citrinos não se deram bem, não sei exatamente qual a razão. Todas as subtropicais que plantamos estão
a funcionar maravilhosamente. Experimentámos também plantar noz pecan, está a crescer muito bem. Temos mandioca, temos muitas espécies subtropicais. Cana-de-açúcar também, não é? Que é incrível. Sim. Tupinambos. Tupinambos, Posso bananeira. Posso pôr-lhe uma questão? E, portanto, eu vi a primeira fotografia em que vocês tinham feito a terraplanagem e a segunda com o ar já muito compostinho. O que é que se passou entretanto? Essa parte, para quem não sabe nada, se pudesse explicar um bocadinho como é que passaram daquele terreno absolutamente assim terraplanado para aquela parte já fofinha que se via, antes ainda assim, de elas crescerem, o que é que está pelo meio? Como é que aquilo foi feito? Então, perguntas de administradores, eu posso responder a perguntas, é a altura de... Posso? Sim? Ok. Então é assim, nós depois de fazermos a terraplanagem, antes de começarmos a fazer a agrofloresta, nós semeámos muitas leguminosas fixadoras de azoto. Essa foi a nossa primeira estratégia, intercalado também com algumas herbáceas. Mas fizeram isso diretamente naquele terreno árido terraplanado? Sim. Sem pôr lá nada, rigorosamente nada, nenhuma matéria orgânica? Temos cobertura com palha em certas zonas, não em todos os sítios, porque pronto, economicamente não era viável fazer uma cobertura de palha de 1,3 hectares. Então fizemos estrategicamente nas zonas em que nós sabíamos que iríamos plantar o mais brevemente. Essa foi a nossa primeira estratégia. A segunda estratégia, e falando especificamente da agrofloresta, nós passamos um XL. Um XL é uma alfaia agrícola ou um subsolador, portanto levanta o solo sem o revirar. Por isso é que quando nós começámos, a primeira imagem que mostrei, o solo já parece assim mais fofinho, porque nós tínhamos acabado de passar um subsolador. Porque chegámos efetivamente à conclusão que o solo era muito mais compactado do que aquilo que pensávamos e era extremamente difícil de estar a abrir buracos de 1 metro para cada árvore manualmente. E como tínhamos as máquinas agrícolas perto, tivemos essa possibilidade de utilizar a máquina agrícola para fazer esse trabalho por nós. Mas, portanto, eu vejo aquela imagem, aquilo é mesmo terraplanado, não tem nada orgânico ali, é o que lá estava, é o solo que lá estava inicialmente. Sim. E depois aquilo já vê-se que foi coberto de qualquer coisa e começaram a plantar aí as árvores. As árvores foi de estaca, já levavam raízes, como é que é? As árvores que plantaram lá? As árvores que plantamos lá vieram quase todas de viveiros daqui do Algarve, que nós conhecemos. Algumas foram oferecidas, outras foram de semente, mas já todas estavam com um tamanho razoável em vasos, portanto acho que não plantámos a única coisa que plantámos de estaca foi efetivamente a mandioca. Mas sim, trabalhámos o solo, então o que fizemos foi passar então, o tal subsolador, nas linhas que estávamos a plantar pusemos uma boa mistura de composto, estrume, micro-organismos, bokashi, e depois fizemos a cobertura com maltes de palha. Foi essa a estratégia. Depois acrescido com o facto de plantarmos leguminosas nas entrelinhas e na altura em que não estamos a plantar outras coisas para fixar azoto e melhorar a estrutura do solo. Não tem fotografias dessas fases
fases intermédias entre a primeira e a segunda fotografia. Não tem fotografias que nos possam Eu mostrar. tenho, não sei se em termos de tempo. Pronto, se calhar também só me interessa a mim, os outros não vale a pena estar a... Mas eu posso partilhar pelo bate-papo o nosso link da associação e temos lá o álbum em que demonstra todo o processo evolutivo do terreno. Tá bom? Tá bem, obrigada. Nada. Entretanto, o Guilherme está a perguntar de que maneira utilizaram o design de permacultura para implantar a agrofloresta. De que forma utilizamos o design de permacultura para implementar a agrofloresta? Talvez. O design foi criado pelo Bruno em conjunto com os participantes do curso. Portanto, enquanto o Bruno estava a ensinar o curso, foi feito em conjunto com todo o grupo o design da agrofloresta. O Bruno, como eu e muitos de nós, somos permacultores, portanto o design de permacultura está sempre lá, de raiz, não é? E tentamos sempre respeitar os princípios da permacultura, mesmo utilizando outras técnicas, como a agricultura sintrópica, na permacultura, não é? Mas o design de permacultura esteve sempre presente na implementação da agrofloresta. A única coisa que podíamos dizer que estaria assim um bocadinho contra, e eu fiquei um bocadinho... como dizer, não é perplexa, hesitante, é que efetivamente plantámos muitas subtropicais que, com o clima que nós temos e com a tendência a tornar-se cada vez mais árido, é um desafio. E por enquanto está a funcionar bem, mas no futuro queremos explorar mais espécies autóctones e mesmo espécies de zonas mais áridas, para que não tenhamos que utilizar tanta água. Eu posso falar um bocadinho porque eu estava lá e gostei muito de participar desse curso e foi interessante porque depois de nós estudarmos todas as plantinhas em relação ao facto de elas serem emergentes ou não, às alturas, a quantidade de matéria orgânica, nós fizemos pequenos grupinhos e cada grupinho criou o seu design ideal. E depois do conjunto de todos esses surgiu a agrofloresta, por isso foi uma cocriação. Eu acho que foi muito nesse sentido, foi muito válido para todos, porque foi uma experiência de aprendizagem que depois foi posta em prática. Não é? Nós construímos a partir da raiz com as competências metodológicas que estávamos a ver na altura. Bom, então eu vou aproveitar para fazer mais uma questão e também vou dar uma sugestão. Portanto, a minha questão é se vocês usaram no vosso sistema árvores de fruto autóctones, portanto alfarrobeiras, desenheiras, amendoeiras, dentro do vosso sistema. E a minha sugestão, Joana, tu ainda tens tempo, portanto se quiseres podes apresentar mais fotografias do teu sistema, estás à vontade. Tá bom. Então, respondendo à tua pergunta, não, durante este curso em que implementámos a agrofloresta não utilizámos espécies autóctones. O curso era especificamente focado em espécies subtropicais e, portanto, não utilizámos. Utilizámos, na realidade, muitas espécies consideradas invasoras ou exóticas, vamos chamar, como Robinia, tipuana, depois a Eleagnus não é invasora, mas portanto usámos muitas árvores fixadoras de azoto, eucaliptos, bananeiras
isto tudo para árvores adubadoras, e depois nas árvores de fruto, falando de espécies autóctones, o mais parecido ao autóctone que plantámos foram os citrinos, mas os citrinos não se deram bem. Ainda temos esperanças que recuperem, estou a dizer mais próximo, porque os citrinos obviamente não são de cá, não é? Foram importados há muito tempo, mas não são de cá. E no corta-vento plantámos autóctones. No corta-vento, sim. E foi uma surpresa ver que, por exemplo, muitas espécies autóctones que nós estávamos à espera que funcionassem às mil maravilhas tiveram dificuldades em desenvolver e em crescer. Muitas alfarrobeiras morreram, temos a palmeira anã algarvia, a única palmeira endógena portuguesa, não é? Muitas delas morreram também, foi uma surpresa. Uma árvore que se deu incrivelmente foi o carvalho de Monchique, que foi uma tentativa, e o carvalho de Monchique, por acaso, está-se a dar melhor no nosso terreno do que o sobreiro. Porquê? Não sei explicar. E então tem sido todo um processo de observação de quais é que são as espécies que se estão a dar bem ali e quais é que não se estão a dar. Por exemplo, as gravílias no corta-vento cresceram de uma forma muito vigorosa, estão muito bonitas, muito grandes, mas também têm um crescimento mais rápido do que as nossas autóctones, não é? As nossas autóctones, de uma forma geral, têm um crescimento muito lento. E pronto. Então, mais fotografias. Vamos lá ver se eu já sei fazer isto, como deve ser. Então, estava a falar, por exemplo, que usámos algumas espécies em consorciação para esta aqui, a consolda, por exemplo, que vai buscar nutrientes ao subsolo e que depois é cortada e usada como maltes, ou pode ser usada para fazer macerações e ser usada como fertilizante. Mas eu posso mostrar aqui. Ui! Tenho aqui fotografias do curso em si. Agora. Por exemplo, aqui. Compartilhar a tela. Então, como a Renata estava a dizer, pronto, toda a implementação foi feita em conjunto, pelo grupo todo. Aqui está o Bruno. As bananeiras sofreram um bocadinho no inverno com a geada, mas agora já estão de novo a brotar. Uma coisa que para nós também foi muito surpreendente foi a questão de que o terreno até é um bocadinho elevado, não estamos a 13 metros acima do nível do mar e não estávamos à espera que a geada tivesse um efeito tão grande no nosso terreno. E na realidade eu não tenho a certeza se é a geada, se é o vento em si, porque é um sítio muito ventoso. E daí termos investido tanto na criação do corta-vento. E então pronto, algumas espécies deram-se muito bem, outras sofrem um bocadinho mais. Por exemplo, temos aqui uma feijoa que deu agora a primeira flor, e é uma flor muito bonita. Mas acho que então, enquanto eu vou mostrando fotografias, podem me fazendo perguntas.
Eu, entretanto, gostava que tu falasses um bocadinho da associação, da New Loops, de uma maneira geral, Ok. e também do teu processo pessoal, como é que chegaste aqui, como é que chegaste até a New Loops, também era interessante Ok. sabermos um bocadinho sobre isso. Então, isto só para mostrar agora, por exemplo, as saladas agora, que estamos a crescer, está tudo com um ar muito bonito. Então, nós na realidade começámos o projeto, efetivamente, a associação do New Loops cresceu do desejo de começar a trabalhar com os Erasmus, da combinação de duas coisas, do interesse na permacultura pelos cofundadores, não é? O interesse em partilhar conhecimentos e aprender em conjunto, e ter uma plataforma legal que nos permitisse aceder a fundos nacionais e internacionais para podermos fazer atividades. E o nosso maior foco é efetivamente os projetos Erasmus, onde temos a possibilidade de escrever candidaturas para intercâmbios de jovens e mobilidade de adultos, onde podemos explorar estas técnicas através de financiamentos europeus e desta forma dar possibilidade a jovens adultos e outras pessoas que trabalham neste tipo de projetos em mobilidades internacionais para aprender gratuitamente. Essa é a beleza do Erasmus, é que podemos pegar no Erasmus e escrever um projeto sobre permacultura, por exemplo, ou sobre agrofloresta, ou sobre diminuição da pegada ecológica, o tema que nós escolhermos, submetemos o projeto, podemos ser financiados ou não ser financiados, mas quando é financiado é uma oportunidade excelente, porque temos financiamento europeu que permite entre 30 a 40 jovens de cada vez a fazer formação gratuita dentro destas áreas. E essa é uma das nossas grandes preocupações, que há muitos jovens com muito interesse em aprender sobre permacultura, sobre a agrofloresta, sobre a bioconstrução, mas que não têm capacidade financeira para aceder aos cursos, não é? Porque de uma forma geral um PDC, os mais baratinhos à volta dos 350, normalmente é 500, pode chegar aos 1000 e tal em Portugal, portanto nós sabemos que a realidade portuguesa, um jovem com 20 anos, 25 anos, não tem assim 500 euros, 1000 euros para dar para ir fazer um PDC, tens que poupar durante uma boa temporada para conseguir fazer um PDC, não é? E então essa foi a nossa intenção em criar a associação, foi aprendermos em conjunto, termos uma plataforma legal para podermos acessar aos Erasmus e partilhar o conhecimento de forma gratuita aos jovens que estivessem interessados. E foi assim A Heterotopia é um exemplo disso, não é? Exato, a heterotopia foi assim que aconteceu e foi assim que na realidade se criou o projeto que eu acabei de mostrar nas fotografias, porque caso contrário nós não teríamos tido capacidade financeira para fazer a terraplanagem, para fazer as construções que fizemos, e pronto, e mesmo às vezes uma pessoa pensa, vou fazer uma agrofloresta, as árvores não custam muito e tal, mas especialmente se formos para árvores exóticas, cada árvore pode chegar aos 25, 30 euros, quando multiplicamos por linhas de 40, de 1 em 1 metro, não sei exatamente de quantas árvores nós temos, mas os custos de implementar uma agrofloresta subtropical só em árvores pode chegar quase aos 500 euros se não formos nós a semear, não é? A crescer as árvores de semente.
Portanto, sim, o nosso projeto começou exatamente através dos Erasmus, porque nos deu capacidade financeira de implementar o projeto ao mesmo tempo que estávamos a partilhar conhecimento com os participantes que vieram à formação. Os estudantes Erasmus estão ligados a alguma universidade ou são pessoas que, independentemente de terem alguma ligação à universidade, podem juntar-se? Porque, tanto quanto eu conheço, os Erasmus em geral é um intercâmbio entre estudantes de universidades de diferentes países. Agora, tanto quanto eu pude perceber, não é necessariamente o caso aí, certo? Ou eles são estudantes universitários? Não, o projeto Erasmus tem muitas ações de financiamento. O mais conhecido é efetivamente através das universidades. Mas existe uma ação dentro do Erasmus que é para a juventude, especificamente para a juventude e para associações de jovens e de associações que trabalham com jovens. Mas isso uma coisa não exclui a outra. Nós tivemos vários participantes nas nossas mobilidades que estavam na universidade, mas a mobilidade que nós utilizamos não é através das universidades. É a educação não formal para jovens e animadores da juventude. É este o programa com que nós trabalhamos. E como é que esses jovens podem aceder, portanto, esses jovens, os não universitários, vocês têm algum site onde, portanto, tornem isso visível, a vossa associação, como é que se chega lá? Então é assim, há várias associações a trabalhar com este tipo de programas. Em Portugal existem várias associações a trabalhar com este tipo de programas. Nós, quando temos alguma atividade Erasmus a decorrer, nós publicamos sempre no Facebook que estamos à procura de participantes, que vai decorrer atividade, etc. Mas mesmo dentro desta ação, chamamos-lhe assim, existem outros tipos de programas. Por exemplo, o Serviço de Voluntariado Europeu. Ou seja, um jovem pode ir durante um ano para uma outra associação num país europeu a fazer uma espécie de é voluntariado pago, ou seja, a União Europeia paga ao jovem a viagem, a alimentação, a estadia, um seguro de saúde, para o jovem poder ir aprender e ajudar num projeto que lhe interesse. Para aceder a esta informação existem as plataformas portuguesas da Agência Nacional da Juventude, existe a página do Corpo de Solidariedade Europeu e depois existem as páginas das várias associações portuguesas que trabalham com esse tipo de programas e que regularmente, quando têm atividades ou quando têm uma parceria com uma outra organização estrangeira que está a organizar uma mobilidade, partilham a chamada de participantes. Sim. Por isso é uma questão de encontrar associações que trabalham com esse tipo de projetos e estar atento de quando é que existe não existe um essa site em que essa informação esteja compilada, assim, de uma maneira mais sistemática. Em termos de intercâmbios de jovens e de formação, cursos, seminários, formação de animadores de juventude, Sim, não. sim. Isto é através das associações que trabalham com este tipo de projetos. Existe alguma informação na página da Agência Nacional Portuguesa da Juventude, mas eles não... Só a única coisa que eles publicam é os deadlines de submissão do projeto e quais é que foram os projetos que foram convencionados, ou seja, os projetos que foram financiados. Não publicam muito mais. A única página que efetivamente tem uma base de dados do tipo de projetos que está à procura de pessoas para irem para lá é o Corpo de Solidariedade Europeu. Aí sim, mas isso de uma forma geral são mobilidades mais longas. Nós trabalhamos mais com mobilidades mais curtas.
normalmente entre uma semana a 15 dias, e o Corpo de Solidariedade Europeu é o mínimo de 2 meses até 1 ano. Eu vou-te pedir então, Joana, para partilhares essa informação no nosso chat. É uma mais-valia para quem quiser procurar mais. Estamos a chegar às nossas considerações finais, entretanto o teu tempo está a acabar. Então, Se quiseres. desculpa, não te percebi. Peço desculpa interromper, eu estava a dizer que o tempo da tua intervenção está a acabar, por isso era para pedir para essas informações e se quiseres encerrar então. Tá bem. Muito obrigada por me ouvirem. Como disse, não sou expert de agroflorestas, tenho estado no percurso de aprender e de observar muito com aquilo que temos feito. E vou então partilhar no bate-papo os links das informações que me foram, das questões que me foram levantadas agora. Muito obrigada e até já. Obrigada. Eu agradeço muito por teres aceitado o convite, é uma honra ter-te aqui. Entretanto, para todos os participantes que estiverem interessados em saber mais sobre a New Loops, também podem pesquisar no Facebook, New Loops, amigos e participantes da New Loops, e vão ver lá uma série de informações sobre as áreas de intervenção da associação. Obrigada, Joana. Vou passar a bola ao Guilherme. E eu então vou passar a bola à Cândida para apresentar o Daniel. Ok. Pronto, estamos aqui com 2 computadores. Conseguem-me ouvir bem? Sim. Então, o Daniel, que é o nosso convidado, segundo convidado para hoje, que está aqui sentado ao meu lado, é um filósofo, agroecólogo e educador. E basicamente o Daniel, que é do Brasil e está agora a residir em Portugal, já há mais de um ano, atua principalmente na área de ordenamento territorial e a técnica, ou uma das práticas que inclui nesse processo é o plantar florestas, não é? Então isso leva à técnica da agrofloresta, que inclui também a agroecologia e, resumindo numa frase, será que é um grande plantador de água, de chuva. Então vou passar ao Daniel e bem-vindo. Obrigado, Cândida. Obrigado também aos permavizinhos que me convidaram para estar aqui hoje. É um prazer partilhar o momento. Sempre, eu tive em todos os outros domingos de permacultura e é sempre um prazer estar com os colegas, estar com as pessoas que fazem as mesmas coisas que nós fazemos, a dedicar a vida. Estou em Portugal faz 1 ano e meio para fugir daquele que não deve ser nomeado, vocês sabem quem. Aquele que se considera presidente do Brasil nesse momento. E eu estou aqui basicamente exilado. E enquanto estou aqui, é bom arranjar coisas para passar o tempo. E um dos meus passatempos favoritos é trabalhar. O meu trabalho, como a Cândida me ensinou, é o trabalho de planeamento territorial. Faço isso tendo como foco principal a agroecologia. E dentro da agroecologia, o meu foco são agroflorestas. Eu uso agroflorestas no planeamento territorial, principalmente para produzir água. E enquanto produzo água, produzo outras coisas. Produzo alimentos para as pessoas e para os outros bichos também. Produzo matéria orgânica para o solo, produzo chuva, produzo rios. Enfim, é isso que fazemos com a agrofloresta. Eu comecei a fazer isso faz uns 20 anos, mais ou menos.
O meu primeiro professor de agrofloresta não foi o Ernst, fiz curso com o Ernst depois, já em 2002. E bem, venho trabalhando com isso desde então. Trabalhei em diferentes organizações do Brasil, mais tarde montei uma pequena organização lá para continuar esse trabalho. E quase todo o trabalho que faço está relacionado com consultorias, onde a principal coisa que faço nessas consultorias é a educação. Nesse percurso, uma boa parte do tempo, se não a maior parte do tempo, é em investigação. E o que é que eu estou interessado em investigar em agrofloresta? Menos as técnicas e as práticas, porque isso os agricultores fazem, os investigadores das universidades fazem, as diferentes pessoas nas suas diferentes práticas de campo fazem, e são essas pessoas que têm prática de fato, como a Joana, que podem ensinar as outras pessoas. Então, já tem muita gente a fazer essa que é a parte fundamental, que é mostrar que a agrofloresta funciona, que existe e que funciona. Então, eu decidi me dedicar um pouco, aproveitando o meu percurso anterior, que veio da filosofia, decidi me dedicar um pouco a partes que são, talvez, que não recebem tanta atenção, que estão relacionadas com a produção de alimentos. Então, eu queria pedir para fazer assim com a mão, quem consegue ver o chat nesse momento. As pessoas que estão sem vídeo, enfim. Ok. Então, eu vou partilhar aqui 2 links e eu vou pedir para quem está com o computador ligado para olhar esses links, tá bem? Esse é o primeiro. Eu vou pedir para vocês abrirem esse link e vou colar o segundo link. Bem, então, se vocês puderem abrir esses links, eu gostava. Aqueles de vocês que estejam com os computadores ligados. Quem não tiver, bom, pode ouvir os colegas que estão com os computadores ligados. O segundo link, eu ia pedir para vocês olharem primeiro na página 5, primeiro parágrafo da página 5. O segundo link é o do ICNF. Estão a ver? Sim. Faz assim com a cabeça quem já está no primeiro parágrafo da página 5. Quem não estiver com o vídeo também pode falar, ativa o microfone e dá aí uns sinais. Alguém abriu? Sim, eu estou a ver, estou no primeiro parágrafo. Okay. Sobre os Alguém eucaliptos, pode, por né? favor, pode ligar o microfone e dizer o que é que está escrito no primeiro parágrafo da página 5? Os eucaliptos ocupam 845 mil hectares, cerca de 26% da floresta continental, e apresentando um sistemático incremento ao longo dos últimos 50 anos. Bom, Maravilha. é esse o parágrafo, certo? É este o parágrafo, muito bem. Obrigado, Ana Maria. Bem, então o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer concretamente que 26% da área continental, isso significa um bocadinho mais que 1/4 do país, da área continental portuguesa, está representada por essa planta que, bom, eu não sei vocês, mas eu não como eucalipto. E vocês poderiam, por favor, subir 2 parágrafos. Quem pode ler? As 2 primeiras linhas, 2 parágrafos mais acima. Os pinhais. São a segunda formação florestal com uma área aproximada de 1 milhão de hectares, sendo os ecossistemas florestais com maior redução na área ocupada. Obrigado. O facto é preocupante. Então, se juntamos os pinhais com os eucaliptais, temos uma área total de quase 2 milhões de hectares. Tá certo essa conta?
Ótimo, para o fogo. E qual é, na opinião de vocês, o principal problema ambiental de Portugal neste momento? Gradação do sol e o fogo. E a desertificação. Perfeito. Pelo menos o sul. Agora, deixa eu mudar um pouquinho o tema e pedir para vocês abrirem aquele outro arquivo do link anterior. Aquele do Port Data. Podem vê-lo? Sim. A terceira coluna... Não, espera. 1, 2, 3, 4... A quinta coluna da esquerda para a direita. Culturas hortícolas. Podem ver? Uhum. Sim, na tabela. Estão a ver? Culturas hortícolas. Qual é o número que está lá embaixo no ano de 2018? Qual é a unidade? A unidade é quilogramas por hectare ano. Quilograma por hectare, que não tinha visto. Sim. 26.622. Ok. Percebam que é o menor número desde 2013. 2014, 15, 16, 17 foi maior que isto. Mas tudo bem, não tem problema. Mas a área é a mesma? A área A área é a mesma ou aumentou ou diminuiu a área de cultivo? Quer dizer, porque é quilograma por hectare, certo? Sim, portanto, exato. a área é a mesma, não é? A área não estamos a ver aqui. Isso aqui é só a produção. Não, mas é por hectare. De qualquer maneira, isto está por hectare e, portanto, significa que na prática diminui mesmo, não é? Exato. Neste caso, estamos a comparar coisas completamente diferentes. Mas eu queria pedir para alguém me dizer, bom, não precisa nem dizer, porque acho que a resposta é bastante simples. Quantas vezes vocês viram uma horta arder? Nunca. E, no entanto, os eucaliptais e os pinhais não produzem demasiada comida. Eles produzem o quê, afinal? Celulose para papel higiênico. Eles produzem alimento para os animais da floresta, produzem matéria orgânica para os solos que vão alimentar os rios. Produzem... Ou seja, estamos a falar de uma área não inferior a quanto por cento do território português? 2 milhões de hectares. 2 milhões de hectares são a área destinada à produção primária e imediata disso que não é comida. Ok? Então eu queria pedir para vocês que tenham um telemóvel acessível à mão para abrirem na calculadora. Todos que tiverem podem fazer a conta juntos, tá bem? Podem desligar o microfone, entretanto. Eu vou abrir a minha calculadora também. A FAO, vocês chamam FAO aqui também? Aquela organização Sim. das Nações Unidas que trata da alimentação? Sim, é FAO. Okay. A FAO tem uma normativa que diz que a média de consumo de alimentos por pessoa está em torno de 455 gramas peso seco, distribuído nos diferentes tipos de alimentos. Isso é média, entre crianças, entre adultos, entre idosos, mulheres, homens, atletas, não atletas, etc. Tá? A média geral são 455 gramas peso seco de alimento por dia ou 750 gramas peso úmido. Então, consideradas perdas, etc., vai para 1 quilo por dia por pessoa. Tá bem? Portanto, temos aproximadamente 365 quilos por pessoa por ano. Ok? Estamos de acordo? Incluindo todas as perdas do processo, perdas na colheita, perdas no transporte, na comercialização. Vamos para 500 quilos. Veja, 750 gramas por dia por pessoa daria 275 quilos. Estamos a arredondar para 500 para não ter erros, ok? Muito bem.
Agora abrimos lá aquele segundo link do Power Data e vemos de novo aquele número. Tá? 26 mil quilos de culturas hortícolas. Vocês viram que a Joana mostrava que é possível ter culturas hortícolas junto com as árvores. Talvez não com a mesma produtividade de hortícolas e não com a mesma produtividade das árvores, mas elas podem estar no mesmo terreno. Vocês viram que a agrofloresta possibilita isso? Então, diminuímos um bocadinho de uma, um bocadinho de outra e temos ambas a conviver por ali, ok? Estamos de acordo? Muito bem. Então, se uma pessoa consome 500 quilos por ano e um hectare produz 25 mil quilos por ano, quantas pessoas um hectare pode alimentar? Divide lá, 25 mil por 50, por 500. Uh, 52 pessoas. Ok. Alguém chegou num número diferente? Muito bem. Digamos que essa produtividade esteja exagerada, que esse número oficial esteja errado e que, portanto, não seja possível produzir 26 mil quilos de alimento por hectare, que seja possível produzir só 15 mil quilos. Na mesma, dividimos 15 mil por 50, por 500. 15 mil dividido por 500. Alguém chegou num número diferente de 30? Não. Ok. Então, vamos considerar 30 pessoas como média. 30 pessoas por hectare. Qual é a população atual de Portugal? São 10 milhões de pessoas? À volta disso. Ok. Se nós dividirmos... dividirmos não, desculpa. Dividirmos. São 30 pessoas por hectare, certo? Portanto, um hectare alimenta 30 pessoas. Então, dividimos 10 milhões de pessoas por 30 pessoas por hectare, sobram hectares. 10 milhões divididos por 30. Quantos hectares dá? Está invertido, né? 10 milhões divididos por 30. Então, isso é o número de hectares que precisamos para alimentar toda a população Do país. do país. Ok. Se fosse 25, seria 200 mil hectares. Mas como consideramos 15, seriam 330 mil, que é 1/3 do que tem de eucalipto. Que é mais ou menos 15% do que tem entre eucalipto e pinos. A única diferença é que isto não arde. Bom, mas também temos, eu não sou de modo nenhuma defensora do eucalipto, mas não se esqueça que também o eucalipto muitas vezes está em zonas onde não é possível cultivar rigorosamente nada, não é? Está em serras escarpadas, em terrenos muito pedregosos e, portanto, aí eu não sou defensora do eucalipto, porque acho que se podia plantar carvalhos e outras coisas lá, mas também nem todos os terrenos são compatíveis com uma horta, não é? Serão compatíveis com outras árvores, mas talvez não com hortas. Sem dúvida. O que eu estou a me referir, por exemplo, é que os pinhais de Leiria que arderam, sim, não precisariam ter pinhais. Como assim? É outro tipo de cultura, porque lá é bastante plano. Sim, sim. Lá não é Bom, como Covilhã. de acordo com a história de Portugal, não é? Não sei, aquilo que nos ensinaram, o pinhal foi plantado, basicamente era uma zona de pântano, toda aquela zona era uma zona pantanosa, que foi plantada no tempo de Dom Dinis,
e justamente para secar os pântanos, foi a função do Pinhal de Leiria, e que mais tarde, obviamente, veio dar matéria-prima para as caravelas e para as naus que partiram em demanda do Brasil, por exemplo, e não só. Mas de facto era uma zona muito pantanosa, toda aquela zona, e que foi um projeto do rei Dom Dinis, a plantação do pinhal, não é? Sim. Então vemos que a gestão do território, o planeamento do território, quando envolve florestas, produz resultados espantosos, por exemplo, secar pântanos. Uhum. Mas, eu não sou uma expert, isso era digamos, o que constava dos livros de história, nunca fui a ferir, não é? Eu não me lembro se o Dom Dinis viveu no século XIV, do século XIII, não me lembro exatamente. Dom Dinis é da primeira dinastia, pai o quarto rei, pai ou quinto da primeira dinastia, portanto, a plena Idade Média. Século XII, sim. Não, XII não, século pai XIV ou coisa assim, mas é a Idade Média ainda, da Idade Média. Portanto, tem país 700, 800 anos. 700, 800 anos depois, mantemos a mesma política de ordenamento territorial. Algumas coisas mudaram, outras não mudaram, mas dependendo de como queremos o país onde estamos, podemos mexer um bocadinho nisso. Por exemplo, ninguém concorda que aquelas estufas de produção de alimento de Almeria, no sudeste de Espanha, deveriam estar lá. Ou melhor, pouca gente concorda com isso, das pessoas que trabalham na área ambiental. Mas muitos dos alimentos que são consumidos em toda a Europa vêm daquela região. E aquela região, eu já lá estive algumas vezes, aquela região poderia ter outro tipo de agricultura, não precisaria ter a água vinda do Ebro com o transvase, não é? Portugal sofre dos mesmos tipos de problema. Os olivais intensivos não precisariam buscar água do Alqueva, por exemplo, poderia ter outro tipo de agricultura. Então, eu estou a dizer essas coisas porque a agrofloresta, enquanto um conjunto de modos de entendimento do território, pode produzir soluções que sejam mais interessantes do que as monoculturas. Só que se pensamos que a agrofloresta é apenas um jeito de fazer uma horta ou uma pequena área de 100 metros quadrados, ou 500 metros quadrados, ou 10 mil metros quadrados, não compreendemos que a agrofloresta pode e deve ser usada para modelar os continentes. Em outras épocas, a agrofloresta era usada para modelar os continentes. E quando falo de modelar os continentes, o que eu estou a me referir não é a plantar 2 ou 3 margens de ribeiras em cada distrito. Eu estou a me referir a fazer agroflorestas em territórios extensos. Por exemplo, de Portugal à Turquia, em toda a franja do norte do Mediterrâneo. É a isso que eu estou a me referir. Essa é uma extensão do planeamento territorial que se funde com o planeamento regional. E então, aproveitaríamos o que chamamos de alterações climáticas e participaríamos das alterações climáticas não como pacientes, mas como médicos. Se nós somos a doença que adoece o clima, é hora de deixarmos de ser os causadores da doença para passarmos a ser, para dizer pouco, para passarmos a ser coadjuvantes na cura dessa doença. Porque senão estamos sempre a dizer que a responsabilidade é dos outros. Ora, de quem é a responsabilidade pelas alterações climáticas? É dos outros. Sempre dos outros. Ou seja, quando fazem as políticas públicas de ordenamento florestal, de quem é a culpa? É dos outros. Quando fazem as políticas públicas de destinação de recursos para projetos, para fundos, de quem é a culpa? É dos outros. Quando escrevem os projetos que destinam 200 milhões de euros para o olival intensivo em 2019, de quem é a culpa? Dos outros. Mas por que é que os recursos que estavam disponíveis para a recuperação de solos e de pastagens com culturas arbóreas não teve nenhum projeto? Por que é que ninguém apresentou o projeto?
Não foi apresentado nenhum projeto para pastagens permanentes com arbóreas. Por quê? Por que ninguém apresentou o projeto? Porque a culpa é dos outros. Então, o meu lugar aqui é menos o de explicar como é que se usa um facão, que vocês chamam katana, ou menos de ensinar essa ou aquela técnica de agrofloresta. Não porque eu não conheço algumas técnicas, eu conheço, faço isso há 20 anos, mas porque também é importante entender que as alterações climáticas são o resultado do nosso manejo do território. E o nosso manejo do território é resultado das alterações climáticas. Esse ciclo tem que começar a ser desfeito em algum sítio. Então, a minha proposta, como investigador, como profissional, como filósofo, é que começa justamente no nosso ponto de alavancagem. E o nosso ponto de alavancagem não é o consumo, é a capacidade de mudar a oferta. Então, nós estamos aqui em 20 pessoas nessa sala. Essas 20 pessoas não estão aqui nessa sala por um motivo aleatório, estão interessadas nesse tema que é a agrofloresta. Não é? Então, se cada um de nós começasse agora e fizesse nos próximos 10 minutos, não faremos isso, é um exercício hipotético. Se cada um de nós começasse agora e fizesse uma lista com as 20 pessoas que conhecemos, assim, que venham na cabeça, 20 pessoas que conhecemos e que têm terras disponíveis. Não precisamos fazer a lista, só hipoteticamente. Fazemos uma lista hipoteticamente com 20 pessoas que conhecemos e que têm terra. Certo? E no final, teríamos 400 pessoas, eventualmente algumas pessoas estariam repetidas. Digamos, 300 pessoas que têm terras, de qualquer tamanho. Algumas um pouco maiores, outras um pouco menores. E pediríamos autorização para escrever projetos para plantar agroflorestas nessas terras. Seriam vários hectares. Muitos hectares. Portanto, a nossa capacidade de trabalhar em conjunto tem que ser superior à nossa capacidade de pôr a culpa nos outros. Porque senão a culpa vai continuar a ser dos outros. E nós vamos continuar a ser pacientes do trabalho dos outros, do mau trabalho dos outros. Então, é justamente porque eu estou interessado em que não haja tantas áreas ardidas em Portugal e que os incêndios não sejam tão graves e tão frequentes, é que eu estou a dizer isso. Porque florestas saudáveis não secam durante o verão. E assim os incêndios não destroem toda a matéria orgânica. E quando vem a primeira chuva, leva tudo que demora às vezes décadas para ser construído. É por isso que eu estou a dizer essas coisas. Entretanto, só quero relembrar que estamos quase a chegar ao fim da intervenção do Daniel para abrir espaço para a discussão. Também vamos ter muitas perguntas para ti. É só para relembrar isso. Obrigado. De fato, eu já tinha acabado. Ia agradecer. E, bom, não sei se posso responder as perguntas que apareceram aqui ou se deixamos para um outro momento posterior. Então, podemos, se alguém tiver uma pergunta direto agora para o Daniel e quiser fazer logo, pergunte, deixa aqui um espaço. Eu gostava de saber quais são, porque eu sei que há alguns projetos a nível de Portugal, da agrofloresta, nomeadamente no Sul, uma na herdade do Freixo do Meio, perto de Montemoro Novo, e sei que a zona de Mértola, toda ela está muito empenhada em cultura alternativa e de facto eles têm tido apoios. O que é que vocês sabem disso e se é possível, quer dizer, explicarem um pouco mais, porque eu penso que já há algumas pessoas a movimentarem-se, nomeadamente a herdade do Freixo do Meio teve um apoio para plantar uns milhares largos de árvores e está agora a construir uma agrofloresta.
Sim, eu estou a acompanhar a Herdade do Freixo do Meio e o Alfredo. O Alfredo, exato. Sim, estivemos lá na quinta-feira a conversar justamente sobre isso. E sim, os projetos estão em andamento. Em Mértola, eu estive em novembro passado a olhar, fizeram lá uma jornada sobre agroecologia, onde o foco fundamental foi mesmo a agrofloresta. E na terça-feira teremos em Castro Verde, que é ali ao lado, uma reunião com algumas pessoas, onde vai estar também a Câmara de Mértola presente. Então, sim, há imensos projetos a acontecer em agrofloresta em Portugal e, na medida do possível, tentamos saber o que é que está a acontecer. Mas sabe que eu me tenho interessado ultimamente, e porque tive um bocado mais de tempo, agora durante esta altura do confinamento, não é fácil encontrar informação na net e é mesmo muito difícil e, portanto, eu penso que um primeiro passo seria talvez arranjar, como há bocado eu estive a sugerir, uma espécie de site onde houvesse uma compilação, porque eu, por exemplo, eu gostaria de seguir um curso básico de agrofloresta. Eu não encontrei nada que fornecesse tais cursos e, portanto, acho que isso era, portanto, a divulgação também seria importante e o marketing que não fosse só nestas redes fechadas, mas que se abrisse um bocado à comunidade, porque eu acho que se abrir, há muita gente que é capaz de ser sensível a isto. Sim, estamos de acordo sobre isso, Ana Maria. Desde que cheguei, eu ouvi falar de alguns cursos, mas se calhar eu ouvi falar desses cursos porque são as pessoas com quem eu tenho contato diariamente. Está no meio, exatamente. Sim. Eu vi aqui mais uma pergunta, onde é que podemos pesquisar sobre os fundos mencionados? O Portugal 2020 é a fonte fundamental desses fundos. Então, se olham no desenvolvimento rural, já encontram lá praticamente todos os fundos apoiados. A Elodie perguntou qual é o tamanho ideal de uma agrofloresta a ser implementada. O tamanho ideal de uma agrofloresta a ser implementada é qualquer coisa entre um vasinho e aquela superfície que tem terra nessa bola onde vivemos. E, em segundo lugar, a superfície ideal é a superfície que nós somos capazes de cuidar com a nossa própria ajuda e a ajuda das pessoas que podem ajudar-nos. No seu caso, Elodie, a superfície ideal é aquela que sabes que podes cuidar e também aquela que sabes que não podes cuidar. Mas que, mesmo sem cuidado, o benefício de plantares é maior do que de não plantares. Tem um detalhe importante em países com um clima predominantemente mais seco, como é o caso do centro e sul de Portugal. As áreas secam muito aqui. E isso pode dar margem para que algumas pessoas pensem que é necessário limpar os matos. Por exemplo, a legislação portuguesa acredita que é necessário limpar os matos para que não arda, não é? Bem, é uma questão muito mais técnica do que científica. Essa questão desculpa, técnica não, é muito mais uma questão de crença do que uma questão científica. Essa sobre a limpeza dos matos. Mas, ou seja, quando fores plantar uma área que sabes que não vais cuidar, tens que plantar uma área com plantas que, quando estejam juntas, retenham mais umidade no solo e sejam menos suscetíveis ao ressecamento, mesmo num verão muito longo, mesmo num período que passe de 6 meses sem chuvas, como às vezes acontece no Algarve e no Alentejo, não é? Portanto, se o problema fundamental é evitar os incêndios, o nosso trabalho, quando pensarmos a agrofloresta que vai ser implementada, é o trabalho de pensar, quando isso estiver sem cuidado, como é que essas plantas vão responder neste solo. Porque plantar é a parte mais fácil. Plantar é o que menos dá trabalho. O trabalho mesmo começa depois que aquilo começa a crescer, porque é uma confusão. Quem já fez agrofloresta a sério sabe que aquilo é uma confusão. São 50, 100 espécies crescendo juntas.
e temos que conhecer todas elas, temos que estar ali com a tesoura, ou com o serrote, ou com a katana, ou com a motosserra, a cuidar de todas elas ao mesmo tempo. Então, uma pessoa não consegue cuidar de muito mais do que 1 hectare. Mas se queremos plantar 300 mil hectares para alimentar os portugueses, vamos precisar de muitas pessoas. E nem todas as pessoas estão interessadas em trabalhar na agrofloresta. Algumas poderiam estar, mas não sabem que existe. Posso Sim, fazer mais um perguntas? comentário? Posso fazer um comentário acerca disso? Claro que sim. Eu vou dizer que acho um bocado chocante, porque outra coisa que eu tenho verificado acerca de, por exemplo, é com a aldeia de Janas, e aí tenho uma familiar que lá esteve, agora que está aqui no chat, é a exploração que se faz das pessoas, porque à conta do voluntariado, há muita gente que o trabalho que é explorado e que não é pago. E eu não estou de acordo com isso, porque tem que ser sustentável e tem que ser sustentável para todos nós, incluindo para aqueles que vão lá trabalhar e que deviam ter o seu trabalho pago e não estão a ter o trabalho pago. E eu pergunto, se forem incorporados os custos desse trabalho, dos voluntários, em quanto é que fica a agrofloresta? Porque essas contas é que devem ser feitas. Ana Maria, antes de responder à sua colocação, eu gostaria de fazer uma pergunta ao grupo, que tem a ver com a sua questão, se me permite. Levantar a mão, por favor, quem é que acha que as pessoas que trabalham merecem receber pelo trabalho realizado. Levanta a mão quem concorda com isso. Levanta a mão, por favor, quem acha que as pessoas merecem ser escravizadas. Ok, parece que ninguém concorda que a escravidão é uma coisa boa. Então, neste caso, eu posso responder a sua pergunta sem maiores problemas, Ana Maria. Eu não posso comentar o que é feito lá em Janas. Isso é uma questão que eles têm que resolver internamente ou com a polícia, seja como for. Né? Não é escravatura, é voluntariado. Eu sei. O termo não é escravatura, as pessoas vão como voluntários. Eu estou a fazer uma apropriação poética da sua colocação. Ou seja, isso é uma questão para ser resolvida nos lugares onde podem ser resolvidas. O nosso papel aqui é de falar sobre como deve ser, como pode ser quando as coisas são bem feitas. É fundamental conhecer os maus feitos para que não sejam repetidos. Estamos de acordo sobre isso. Mas o que eu gostava de mencionar e o que eu gostava de colocar é que as contas que têm que ser feitas para a agrofloresta envolvem, é claro, o pagamento das pessoas. Então, na agricultura familiar, em situações onde os salários são mais altos, como são as situações na Europa, a produtividade tem um problema fundamental de necessidade de subsídios. Por quê? Porque os salários são altos, porque as sociedades são muito urbanizadas e os serviços nas cidades são mais bem pagos do que os serviços na agricultura. Então, fazemos uma conta. Para pagar 12 vezes 635 euros, gastamos quase 20 mil euros por ano. 20 mil euros por ano. 20 mil euros por ano tem que ser suficiente para pagar o salário dessa pessoa. Portanto, o hectare dessa pessoa tem que vender mais do que o salário dela. Se essa pessoa vai cuidar de um hectare, o hectare dela tem que vender mais do que isso. Tem que produzir mais do que esses 20 mil euros por ano, porque senão dá prejuízo. E ela vai ganhar menos do que um salário mínimo por mês, trabalhando 40 horas por dia. Na sua própria terra, mas trabalhando 40 horas por dia. Mas e nas situações em que um proprietário tem, por exemplo, 1.000 hectares? Ele vai contratar 1.000 pessoas para cuidar dessa terra? E nas situações em que um proprietário tiver 10.000 hectares, ele vai ter 10.000 empregados para cuidar de 10.000 hectares? Fica difícil.
Porque os custos de logística, de organização, de gestão, vão se multiplicando aos custos dos operários, funcionários que estão a trabalhar diretamente. Ou seja, esses hectares têm que produzir ainda mais. Claro. E tem que vender por um preço ainda mais baixo, porque tem uma oferta muito grande. Então, existe aqui um problema, que é um problema também territorial, da disparidade de salários. A produtividade média nas terras europeias, e Portugal é um caso atípico, porque produz mais do que o restante da Europa, sobretudo no norte, mas a produtividade média das terras europeias é inferior às terras tropicais. Porque aqui há menos sol, há, em muitas situações, menos chuva, os dias no inverno são muito curtos, e pronto, e os salários são muito altos. Então, não dá para comparar a forma como se faz agrofloresta na África Central com a forma como se faz agrofloresta no norte da Alemanha. São coisas completamente incomparáveis. Então, respondendo finalmente a sua pergunta, o voluntariado ele pode ser aceito, sem dúvida, em situações onde o voluntariado seja uma atividade regida pela legislação do local onde está sendo feito. Voluntariado, até onde eu entendo, ou é uma situação em que a pessoa está indo lá só para aprender, ou é uma situação em que a pessoa aceita se submeter àquele tipo de trabalho. Mas, quando o voluntariado é usado para suprimir a necessidade de contratar funcionários, isso passa a ser um problema. E não podemos usar esse tipo de expediente na agrofloresta, porque, primeiro, não está correto, é antiético. E segundo, porque fazendo isso não conseguiremos plantar 300 mil hectares. Mais perguntas? Daniel, eu por acaso gostava de levantar uma questão relativamente à história dos pinheiros em Portugal. Não sei se tu investigaste muito sobre isso, se efetivamente são... Não? Não Ok. investiguei, mas faz a pergunta. Não, era só para ter uma melhor noção, porque eu sei que na Ria Formosa, por exemplo, é considerado como uma espécie autóctone, mas eu sei que foi uma estratégia utilizada já há alguns séculos, exatamente para combater a erosão da Ria Formosa, ou seja, o pinheiro foi introduzido para tentar segurar a areia e efetivamente não está a fazer o trabalho e todos podemos ver isso, não é? Se tu pudesses, pronto, se tivesses mais algum conhecimento sobre isto, é uma coisa que me interessava saber mais. Posso dar um exemplo que não é parecido com o exemplo da Ria Formosa, porque são situações, são dinâmicas estuarino-lagunares diferentes da Ria Formosa e do exemplo que eu vou dar, que é o caso do Parque Florestal do Rio Vermelho, na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, no sul do Brasil. A Filipa está aqui, ela já lá esteve. Esse foi um projeto que começou há mais ou menos 50 anos. Plantaram pinheiros também para sustentar as dunas, porque com o início das alterações do clima, as tempestades, as frequências de ondulações estavam a ser cada vez mais intensas, com ondulações cada vez maiores e períodos de ressurgência em que a água do fundo vem para cima e aquilo faz um turbilhonamento, fazendo com que as dunas tivessem a entrar cada vez mais. E a lagoa, que é uma lagoa que foi formada há 6.000 anos atrás, estava a correr riscos de desaparecer. Então, todo aquele ecossistema estuarino lagunar iria desaparecer por causa do avanço do oceano. Então, decidiram plantar pinheiros, um pinheiro canadense, que é a principal espécie conhecida no Brasil. E funcionou. Lá funcionou muito bem. Mas funcionou muito bem por questões diferentes daquelas pelas quais não funciona muito bem na Ria Formosa. Se eu tenho uma opinião sobre plantar ou não monoculturas para sustentar a erosão, sim, eu tenho. Não devemos plantar monoculturas em nenhum caso. Principalmente quando queremos fazer uma atividade de contenção do solo. Porque as monoculturas impedem a diversidade de raízes
de formarem a estrutura de raízes, a rede de raízes necessária. Então, como é que corrigimos o problema sem tirar o problema? Ou seja, usamos o problema como solução do problema. O problema agora é a monocultura. Como é que usamos a monocultura como ponto de partida para consertar o problema? Fazendo podas específicas, usando essa matéria orgânica para servir de cama, ou como diz lá no Brasil, para servir de placenta para essa floresta que vai crescer. Lembrar ao pinos que ele é uma espécie pioneira e plantar ali as secundárias que devem vir para substituir o pinus na regeneração desses solos. Então, aproveitamos a rede de raízes dos pinheiros, aproveitamos a sombra e a meia sombra que esses pinheiros fazem e colocamos outras espécies que deem de comer para os pássaros. Portanto, colocamos frutinhos que comecem a produzir 3, 4, 6 meses depois de plantados, vão atrair os pássaros vão trazer nas suas barrigas as sementes de outras plantas e vão ter vontade de ficar ali. Nessas brotações vão vir pequenos mamíferos, roedores, etc. Junto com eles vêm outras aves, porque essa gente gosta de andar junto. Quem come gosta de andar atrás de quem é comido. E assim continuamos a sucessão ecológica, ao invés de achar que só os pinheiros podem viver nas dunas, mesmo quando a gente acha que eles são autóctones dali. Ora essa. Quantas árvores autóctones há em Portugal? Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Não sei se alguém tem mais uma pergunta para o Daniel, que depois a gente queria voltar algumas perguntas para a Joana também, que ficaram sem resposta até agora. Acho que, não sei se a Denisa queria fazer uma pergunta antes da Joana. Não, já foi respondido. Alguém mais quer fazer uma pergunta para o Daniel? Posso fazer uma pergunta? Pode. Assim como o Daniel tem tanta sabedoria técnica da agrofloresta, mas também é um filósofo e é tão bom ouvi-lo. Eu estando assim mais ligada à parte de agricultores, ou aquela mentalidade de produção, eu acho que há aqui um grande desafio, porque, por exemplo, até pessoas que agora estão a querer fazer agricultura biológica em menor escala, sem utilizar tantos combustíveis fósseis e maquinaria pesada, por respeito ao solo, à biodiversidade, tudo isso, para eles realmente conseguirem seguir com os projetos deles para a frente, eles têm que encontrar consumidores que valorizem o trabalho deles. Porque a questão dos subsídios e das políticas é muito difícil pô-la de lado. E então eu gostava de abordar assim ao Daniel, como é que tu vês uma solução ou mecanismos sociais para nós conseguirmos ir desencadeando todo este processo, porque para nós termos pessoas a fazer agrofloresta, nós temos que mostrar que as pessoas conseguem viver disso, que têm produtividade, que têm rendimentos ao fim do mês e que existem pessoas a querer contribuir para que esses projetos tenham sucesso e que mais pessoas comecem a fazer isso. Porque da realidade que eu vejo, é preciso ter mesmo muito amor à camisola, muito, e as pessoas que acabam por fazer estes projetos depois são inspiradores, não são só agricultores ou produtores de alimentos, são inspiradores que conseguem chegar a certas pessoas que realmente valorizam. Porque se nós quisermos isto a grande escala, depois temos que pensar num cidadão comum que só pensa em ter comida na mesa e que quer comprar o mais barato. E eu acho que isso é um grande desafio que nós temos. Não sei, Daniel, se me conseguias dar umas luzes. Sim. Filipa, esse foi o meu primeiro desafio e essa foi a minha primeira fonte de briga e continua a ser uma fonte de briga depois de 20 anos com a malta da agricultura biológica. Eu quase tenho orgulho de dizer que não sou mais convidado para dar conferências em eventos de agricultura biológica. Por quê? Porque eu defendo que o preço tem que ser baixo e não o preço do mercado, porque o preço do mercado é que é uma loucura.
Quem mora nas subhabitações, quem trabalha nos subempregos, quem precisa de 3 empregos para conseguir juntar 500, 600 euros por mês para sustentar uma família, não tem condições de pagar 4 ou 5 euros num quilo de nada. Compra mesmo a porcaria mais barata que tem disponível no mini preço. E quando eu falo porcaria, eu estou a falar mesmo daquela coisa que chamam de comida que é feita pela indústria. Então, respondendo a tua pergunta de maneira concreta, a solução para isso é o preço baixo. Não é vendendo por R$6 uma cabeça de alface que vamos... 6 euros uma cabeça de alface que vamos resolver o problema. Porque senão vamos continuar com as mesmas 6 pessoas a consumirem alface cara, não é? Então, a solução é o preço baixo. Mas como é que garantimos que o preço tem que estar baixo? Temos que parar de olhar para as mesmas 6 pessoas que compram as coisas caras. Esquecer dessas pessoas, porque essas pessoas têm opções. Não compram comida em Portugal, vão comprar na Espanha. Não compram na Espanha, vão comprar na França. É igual. Essas pessoas têm opção. Temos que pensar em quem não tem opção. Quem não tem opção tem que comer o tomate envenenado de Almeria. Então, só que o agricultor familiar sozinho, que tem lá o seu meio hectare, o seu 1 hectare, não pode suprir o mercado. E não pode vender por 40 cêntimos um quilo de tomate biológico, porque senão ele mata a sua família de fome. Então, não é uma solução individual. Em termos políticos, não é uma solução liberal. Essa não é uma solução para uma família resolver sozinha e nem para um grupo de amigos resolver sozinho dentro de uma comunidade. É uma solução para ser pensada territorialmente. Portanto, tu estás no distrito de Leiria, certo? Aí em Caldas. Ok. Quando eu me refiro territorialmente, eu estou a me referir ao centro do país. Não estou a me referir a Caldas. Estou a me referir a um raio não inferior a 100 km de ti. Porque isso é uma pequena região. Dá 2 horas de carro. Certo? 2 horas de carro é nada para quem conduz caminhões. E quem conduz caminhões pode fazer 2 vezes ida e volta uma viagem como essa por dia. Ou seja, não é uma solução local, não é uma solução individual, não é uma solução de um grupo de amigos. Se não é uma solução territorial, não é uma solução. E o que eu quero reforçar com essa minha tentativa de resposta para ti é que não resolveremos o problema se mantivermos a prática do sobrepreço. Isso apenas garante que a injustiça continue injusta. Obrigada. Muito obrigada pela pergunta e pela resposta também, Daniel, muito interessante. Acho que o impacto, a gente não pode não associar a parte social e a sustentabilidade ligada à agrofloresta. E por agora eu gostava de voltar à Joana, porque ainda temos um bocadinho de tempo para responder algumas perguntas que foram feitas, e tem 2 que podem serem ligadas, que tem uma sobre os solos. A pergunta é qual que é o tipo de solo que tem lá e se é uma zona arenosa, se é parecido com a zona de Faro, e como isso pode explicar ou não que algumas espécies sobreviveram e outras sim, outras não. Sim, o nosso solo é maioritariamente arenoso e o nosso terreno é exatamente na Ria Formosa, no limite entre Lolé e Faro, mas o solo é exatamente o mesmo. Eu acho que, não digo toda a Ria Formosa, mas desde Faro até
eu acho que quase todo o sul, Algarvio, a costa, é muito semelhante. A Praia da Falésia, ou mesmo na zona de Quarteira, o sol é muito parecido. É uma areia avermelhada. Quando se vai à Praia da Falésia ou aqui a Quarteira, não sei, vê-se isso. E é um solo, eu percebo pouquíssimo de solo, temos pensado em mandar fazer as análises XPTO à Austrália para ver exatamente que tipo de solo temos, mas do pouco que eu investiguei, este solo é um solo muito antigo, esta zona aqui de Quarteira a Faro, que submergiu depois do grande terremoto de 1755, certo? Que avassalou Lisboa, mas aqui no Algarve também. E então é um solo muito antigo, eu não sei exatamente o que é que ele contém, o que é que não contém, mas em termos de espécies, porque é que algumas se dão melhores do que outras, pois obviamente terá que ver com o solo, mas ao mesmo tempo é um bocadinho de contrassenso, porque os meus avós têm uma monocultura de citrinos, portanto obviamente os citrinos dão-se bem ali. Eles levam com uma quantidade de agroquímicos e de fertilizantes e não sei, químicos que nós não pomos. E aí está a diferença, e se calhar é a nossa inexperiência exatamente a trabalhar com os citrinos em si. Se calhar os citrinos necessitam de mais fertilização do que aquilo que nós demos, enquanto os araçás, as feijoas, as goiabas, a banana e não sei o quê, mesmo as anonas, todas as outras árvores subtropicais que nós plantamos estão excelentes, os citrinos não. Se calhar os citrinos necessitam de mais, ou se calhar estão com água a mais porque estão na mesma linha que as outras tropicais. Portanto, pode ser uma variedade de coisas que, pronto, eu não sei o suficiente ainda e também tenho estado com a prática e com a experiência e com a observação a tentar perceber exatamente porque é que os citrinos não se deram bem ali, enquanto as outras todas estão a dar bem. Joana? Sim. Apareceu-me agora uma luz, porque lembrei-me da foto que tu mostraste no início e eu lembro-me de ir lá quando estava a acontecer aquele primeiro curso, que realmente aquilo é um descampado, era um descampado, era assim um buraco no meio daqueles citrinos todos. E eu vejo o que é que está a acontecer aqui muito à volta, que é mato durante muito tempo, e vêm as máquinas, tira aquilo tudo e planta. Então, na verdade, esse solo, nessa situação que se vê por aqui de tirar o mato e plantar, está um pouquinho mais vivo do que um descampado que esteve descampado durante muito tempo e que só tinha monocultura de citrinos à volta a contribuir em nada para aquilo. Então talvez, mesmo com essa prática que nós vemos que é chocante, que é tirar toda a vegetação e plantar só uma espécie, ainda assim aquele solo talvez esteja um pouquinho mais vivo, não é? Do que um descampado arenoso ali a bater o sol durante alguns anos. Fez-me assim um luz porque lembrei-me da foto que mostraste no início. Quer dizer, a Leslie quando foi lá ao terreno disse-me, mas isto é o teu solo? Areia, tipo da praia? Boa sorte! Né? Efetivamente aquilo estava super degenerado. Agora, a pergunta de porque é que os citrinos se deram bem não se deram bem no meio da agrofloresta, e as anonas e os araçás e as goiabas e as mangas e os abacates estão a dar super bem, quando a minha avó há 30 anos atrás tinha feito ali uma monocultura de abacates e não se deram bem, e agora estão-se a dar bem, não te sei explicar exatamente o porquê de algumas espécies estarem efetivamente a dar melhor do que outras, quando a condição é exatamente a mesma. Percebes? Eu sei que as subtropicais, de uma forma geral, vão buscar os nutrientes mais à superfície, não é?
enquanto as nossas autóctones não vão mais ao subsolo, vão aos minerais do subsolo. Agora, onde é que os citrinos se enquadram no meio disto? Não faço ideia. Talvez o Daniel saiba. Queres responder? Eu sou da opinião que as plantas dão-se onde querem. Ok. Bom, isto tem sido muito bom, tem sido muito interativo, temos estado a gravar e então estamos nos últimos 10 minutinhos e gostava de só dar umas informações e fazermos uma partilha final, uma sugestão, uma brincadeira e depois ficamos aí para as despedidas. E, bom, então a nível prático e técnico estivemos a gravar, vai estar disponível esta gravação para as pessoas que estiveram hoje ou que se inscreveram e não puderam estar. Há aqui muita informação útil e interessante. Nós temos então o grupo no Facebook, o dos Domingos de Permacultura. Nos e-mails que nós temos enviado para depois da inscrição acederem a esta sessão, estava lá o link e vamos voltar a enviar um e-mail depois desta sessão de hoje com alguns links, algumas informações que foram partilhadas e estaremos a enviar, para quem disse que queria mais informação, estaremos a enviar sobre as próximas sessões dos Domingos de Permacultura e eventualmente algum dia voltaremos a ter estes domingos em presença física. Vamos ver quando é que isso faz sentido acontecer. E então o que vou fazer agora neste momento é pedir-vos para tomarem só um momento para fazer uma reflexão, que eu já vou indicar qual é, e quando apetecer ligarem o microfone e partilharem o que surgiu dessa reflexão. E não estejam intimidados por estar a falar uns em cima dos outros, não faz mal, é mesmo assim, temos que nos adaptar a esta tecnologia e quem não tiver muito barulho à volta até pode ligar o microfone já e assim estamos mais conectados. Então a reflexão é: já que estivemos a ouvir falar sobre agroflorestas e a importância das árvores e o solo, quando eu penso numa árvore, qual árvore eu sou? Sequoia. Eucalipto. Alfarrobeira. Repetida, alfarrobeira. Sobreiro. Laranjeira. A nona. Laranjeira. Grumichama. Azuarina. Mangueiro. Figueira. Está fantástica esta diversidade. E a segunda parte desta reflexão é onde é que gostariam de estar plantados? Já que são uma árvore, onde é que imaginam estar plantados? Pode ser um ou muitos lugares. A sul.
para sobreviver. Alentejo. Numa escola. Na Serra do Caldeirão. Eu em todas as cidades. Algures num sítio com vista para o mar. Também numa praia. Eu também diria o mesmo, no topo de uma montanha com vista para o mar, embalada pelo vento. No meio da Amazónia. Aqui. Aqui na Serra Algarvia. Ótimo. E isto fez-me lembrar que o que me nasceu foi plantada as anonas em todas as cidades. Fez-me lembrar uma coisa que vi no outro dia, que foi é uma prática de ativismo, de guerrilhas, e estavam a enxertar árvores de fruto comestíveis em árvores de cidade que não produzem comida nenhuma. E então eu estava a imaginar o jardineiro local, não é? A pessoa que vai fazer a manutenção da junta de freguesia ir lá e não entender nada, porque estava a ver frutos aparecer onde não devia estar a aparecer. E achei uma iniciativa muito incrível mesmo. E pronto, convido a ligarem os microfones, eu vou terminar a gravação.